.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, monitorando os principais destaques dessa tarde, quando novas informações vindas lá do Oriente Médio trazendo questões a respeito de atividades israelenses na faixa de Gaza, Israel fazendo movimentações de exército no local, na faixa de Gaza. Porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que Israel intensificou os ataques aéreos contra alvos subterrâneos e está expandindo a atividade terrestre nessa noite. Inclusive, ele aconselhou as pessoas a não prestarem atenção aos relatos de que um acordo com reféns estaria próximo entre Israel e Hamas. Israel, portanto, ampliando a presença, a participação e também, toda a movimentação de exército por terra e ar contra Gaza. Inclusive, foi esse movimento que acabou trazendo, uma certa aversão ao risco também no cenário internacional. Dow Jones cai mais de 1% agora, o S&P 0,63% e a Nasdaq, que diminuiu um pouco os ganhos, sobe apenas 0,10%. A Nasdaq que chegou a avançar mais de 1% ao longo do pregão de hoje, justamente com toda a movimentação da temporada de resultados, principalmente sustentado por Amazon e Intel, que subiam bem, inclusive, ao longo desse pregão. Então, essa movimentação em Gaza, pelo exército de Israel, acaba trazendo uma certa cautela maior para os mercados. Inclusive o petróleo, a gente comentava que subia um pouco mais de 2%, agora já passa dos 3% a elevação do petróleo no cenário internacional, mais de $90 o barril, $90,60 o barril do petróleo. Inclusive, estava até monitorando as empresas ligadas ao setor de petróleo aqui no Brasil para ver se tinha alguma movimentação. A gente comentava até no bloco anterior a respeito do peso do Ibovespa, a queda do Ibovespa provocada muito pelas declarações do presidente Lula. Mas o cenário internacional também está pesando no Ibovespa, que já cai 1,34% agora, com Petrobras perdendo 1,16%, PetroRecôncavo 2,66%, 3R Petróleo 1,78%, Prio cai 0,9%. As únicas empresas que sobem nesse momento, Usiminas, Vale, Bradespar, Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau e Minerva. Minerva sobe 0,26%. De resto, todas as demais empresas do Ibovespa no patamar negativo. Olhando para a curva de juros, ela segue em elevação, inclusive ampliando os ganhos, ampliando a abertura, ampliando o prêmio, mais de 2% no DI 2033 e os DIs mais longos, de 28, 29 para frente, 1,90 de prêmio na curva de juros, ou seja, uma ampliação bastante elevada na curva de juros, também por conta das declarações do presidente Lula. Só para finalizar essa rodada aqui de informações a respeito do mercado, olhando para o dólar, já segue em elevação, depois de ter operado bastante parte do dia em queda, chegou a 4,93 ao longo do pregão de hoje e já furou o patamar dos R$ 5,00. R$ 5,005, Tá no 5 bola a bola ainda, mas com perspectiva de elevação, inclusive agora na máxima intradiária. São 3h08, já estamos aqui nessa sexta-feira com o Amir Somoji, que é diretor da Sports Value, todas as sextas-feiras aqui com a gente para a gente bater um papo um pouco mais tranquilo, falar um pouco de futebol, falar um pouco de marketing esportivo, falar um pouco das coisas boas, Dinheiro e futebol. Falar um pouco sobre 5x0 não pode, né? Não, nem 7x1. Nem 7x1.
Amir, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação aqui. Obrigado, Felipe, Saravalli, prazer estar aqui. Falar de negócios do futebol para dar uma respirada, né? Já que a coisa está meio complicada. Está meio complicada. Ô Amir, inclusive, né, a gente tem uma série de questões ali envolvendo o futebol, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de ações de marketing. E nesse fim de semana tem uma situação curiosa, né? Que é um jogo de futebol do Barcelona contra Real Madrid, um clássico do futebol global, e especificamente uma venda gigantesca de patrocínio para uma camisa para esse jogo do Barcelona. O que está acontecendo, né, para a gente poder sinalizar aqui para os nossos telespectadores? Que patrocínio é esse? Como que foi estipulado esse valor, um valor milionário? E além disso, né, um valor milionário também, quase milionário, na camisa, no preço da camisa comemorativa. Como que você atribui, né, essa força aí do marketing nesse sentido? Pois é, o marketing trabalhando firme, porque nós estamos falando de um país, a Espanha, que está muito longe de ser a maior economia da Europa. Muito pelo contrário, o PIB per capita lá é baixo, e mesmo assim tem dois gigantes que competem com os petrodólares, competem com o Premier League, competem inclusive na comparação financeira com times dos Estados Unidos. Isso só é possível porque eles também representam os dois mais da metade do mercado, em termos de faturamento, de gastos com salários. Há uma discrepância entre o tamanho de um terceiro, quarto colocado da Liga para esses dois gigantes. É o mercado que mais tem concentração de riqueza na mão desses dois clubes. Esses clubes, muito localizados na década de 90, seguiram os passos do Manchester United, e começou com o Real Madrid com os Galácticos, o Barcelona seguiu a mesma linha, e eles conseguiram essa loucura, que nem o Real Madrid publicou recentemente que está com 500 milhões de fãs nas redes sociais. 500 milhões de fãs para um clube que tem 18 milhões de torcedores na Espanha. Vamos dizer o seguinte, o Real Madrid é menor que o Flamengo, que o Palmeiras, que o São Paulo, que o Corinthians. Então, como é possível? Pelo marketing. Então, voltamos ao ponto da sua pergunta. O poder do marketing faz com que essa partida hoje seja a partida do grande confronto das duas maiores marcas do futebol mundial. Claramente você tem outros clubes de outras ligas, mas nenhum se compara a Barça Madrid. E aí você tem hoje um faturamento conjunto de 1,6 bi de euros aproximadamente, podendo chegar até 1,7 bi. Para o pessoal entender o que isso significa, de ser tão discrepante em relação ao que a Espanha movimenta, que para cada 1.000 euros produzidos na Espanha, 1 euro vem da dupla Barça-Madrid. Só para a gente poder entender isso em termos de Brasil, isso representaria o mesmo se fosse a Série A. Esses dois clubes equivalem mais ou menos proporcionalmente ao PIB, ao que o PIB da Série A representa do PIB total do Brasil. Então, se o PIB do Brasil é um pouco mais de 7 trilhões, o faturamento da Série A hoje está em 7,5 bi. Então, o que me assusta? Que o Brasil tem um mercado publicitário maior que o espanhol, clubes, historicamente, que ganharam, até ganharam mais em termos, né, de história do que o Barcelona, sendo mais específico, né, outros clubes brasileiros que ganharam também, mas o mercado espanhol se abriu para o mundo. Então o Barcelona é a maior torcida na Ásia, hoje, o Real Madrid também, nos Estados Unidos. Aqui na América Latina, por exemplo, falando de Brasil, praticamente 73%, segundo o Ibope, do jovem brasileiro conectado tem um time europeu. Não precisa nem ir muito, você não vê muita camisa de time brasileiro na molecada. Então isso tudo acaba angariando o quê? Receitas. E ao ponto do Barcelona fechar um patrocínio no momento mais difícil, a gente até comentou aqui que o Barcelona foi buscar na Nasdaq, né, um novo tipo de investimento para poder financiar sua atividade, que ela estava em situação financeira precária por conta das dívidas, e o Barcelona, no auge da dívida, procurando patrocinador, encontrou o Spotify, que é um ícone dos nossos tempos, é um aplicativo que tem 550 milhões de usuários, né, 500 milhão de pessoas no mundo tem o Spotify, mas só uma parte do Spotify é premium. E graças a esses premium, ele fatura 11 bilhões de euros. Então ele traz uma marca que gasta 70 milhões de euros por ano com o Barcelona. Ele tem outros patrocinadores. O marketing do Barcelona faturou no último exercício 351 milhões de euros. Desses 351 milhões de euros, 70 milhões do Spotify, que leva a marca na camisa, o patrocínio master, mas também o nome do novo estádio, que o antigo estádio Camp Nou se transformou em Spotify Camp Nou, e vem um novo estádio, e ele tem um contrato de 12 anos desses naming rights. Então isso tudo é uma movimentação financeira de mais ou menos 450 milhões de euros, é o que o Spotify vai gastar nesse patrocínio garantido. Aí você fala, nossa, é muito dinheiro.
Só que eu fui olhar no balanço do Spotify, que é uma companhia aberta, e o gasto de marketing do Spotify no último exercício foi de 1,6 bi de euros. Quer dizer, então 70 milhões de euros para 1,6 bi não é nada perto do que o Barcelona está produzindo para ele. O Barcelona tem mais video views na internet que o Real Madrid, mesmo tendo menos torcida, quer dizer, ele tem muito engagement. Então a marca acaba pagando para poder usufruir desse mundo. E aí o que o clube ganha? O clube para de ter um patrocinador que apenas está olhando para ele como um outdoor, por pura visibilidade, e começa a ter um patrocinador que começa a mexer com a indústria daquele patrocínio. Só que em vez de ser uma metalúrgica ou uma empresa de aviação, é o Spotify. Então ele começa a trazer os artistas, colocar na camisa os artistas, promover o jogo. E o ano passado, que o pessoal fala que o Mick Jagger é pé frio. Então vamos ficar de olho no que vai acontecer no campo, né? Que o Mick Jagger vai estar lá. Mas o ano passado foi a Rosalía, que é uma cantora muito famosa, que está explodida aí entre os jovens, e a Rosalía torce para o Barça. Então, na semana do Clássico, imagina só no Brasil, na semana do Clássico, mais importante do ano, a Rosalía cantando o hino do Barça, nenhuma menção ao jogo, Real Madrid, nada. A Rosalía promovendo um patrocínio que é pago. Então, qual é a grande graça? A gente vê isso muito com a Champions League e a Heineken. A Champions League recebe um dinheiro, muito dinheiro, na verdade, e a Heineken ainda gasta fortunas em ativações para promover o patrocínio, que significa promover a competição. Então, a mágica do marketing esportivo é que você não depende exclusivamente de um patrocinador. Você tem vários patrocinadores fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, o Spotify fez tanto que o Barcelona colocou para vender a camisa a 3 mil euros. Uma camisa que se você entrar no site hoje para comprar custa 100 euros, uma réplica. Ah, mas eu quero a do jogador, eu quero exatamente a camisa do Lewandowski. R$1.000, 200 euros. Um preço alto, mas é a camisa de jogo, vamos dizer assim. Tem uma tecnologia diferenciada. Mas de 1.000 euros, de R$1.000, desculpa, para você gastar 15 mil reais ou mais, 16 mil reais numa camisa, é todo esse marketing que eu contei aqui. Só porque tem a boca e a língua de fora dos Rolling Stones. Que é um trabalho, pode olhar, quem tiver curiosidade, analisa o balanço do Spotify, é muito interessante. Ele gasta uma fortuna com as empresas de música, porque o que acontece? Cada clique lá são centavos que vão na conta do artista. Então, no final, ele está gastando mais de 4 bilhões de euros em pagamento para os artistas. Quem viu a série fica louco, porque, na verdade, não faz sentido nenhum. Ele deveria pagar o mínimo para poder ter lucro, mas ele sabe que a máquina só vai funcionar se o artista for o parceiro. Ele é amigo do artista. E aí o artista quer ir para a camisa do Barcelona. Então, ele colocou o Drake, ele colocou Rosalía, ele colocou agora o Rolling Stones, que seria o ícone máximo, né, de uma camisa com a língua dos Rolling Stones. E aí o Barcelona, que do nada consegue um patrocínio, do nada, trabalhando duro, um patrocínio dessa magnitude financeira, percebe que aqueles 70 milhões de euros não é nada perto do tamanho da oportunidade de mídia global que isso foi criado. Então o Barcelona quebra a sua bolha do futebol e invade o entretenimento, as notícias. Estamos aqui na BMC falando do Rolling Stones com o Barcelona. Então, o clube cresce em musculatura financeira graças ao marketing. Essa, para mim, é a mágica do marketing atrelado a valuations, ao mundo financeiro. Quanto que o marketing pode criar de linhas de negócio, de atrair valor, desenvolver novas indústrias, né, novos clientes, fazendo com que no final, lá na última linha do lucro, graças ao marketing, porque muita gente fala que marketing é despesa, se você olhar pelo Spotify, é puro investimento. Então, se a gente consegue mudar esse mindset para investimento e fazer com que o marketing produza retorno, o investidor vai estar sempre feliz. O Amir, fazendo conta, eu não sei para você e para o Felipe, mas para mim 70 milhões de dólares, de euros é muito dinheiro, né? Talvez para o padrão de vocês não seja tanto assim. Não, é muito dinheiro. Mas a questão assim de nós, economistas, a gente calcula muito a taxa de retorno, né? Retorno sobre o patrimônio, retorno sobre o capital empregado, enfim. É aquela pergunta assim, por que não põe 7 milhões de euros num Flamengo, num Corinthians, mas o retorno não seria maior proporcionalmente? Por exemplo, lá ele ganha X, aqui não, eu digo, poderia investir um pedaço, porque a gente não vê essas grandes marcas no futebol brasileiro, né? Pelo menos você pode me corrigir, mas acho que nenhuma grande camisa tem um Spotify, tem enfim, parece que é muito regionalizado. Quem patrocina lá, os tickets são 2, 5, 10 vezes maior, mas são marcas que só querem ficar lá, né? Assim, por que o retorno daqui poderia ser um ticket menor, mas será que a gente consegue entregar um retorno igual ou sempre vai ter
essa diferença em termos de retorno mesmo, não só o ticket, mas o retorno dessa exposição para as marcas, né? Eu acho incrível, porque na verdade criou-se o ROI, né, para tudo nessa vida, e tem o ROI também para o patrocínio esportivo. Existem empresas muito sérias, a Sportsvet, a minha empresa, usando dados de pesquisa, a gente consegue construir o que seria o ROI para esse patrocinador, mas existem empresas que fazem ROI de social media, ou o próprio ROI financeiro, né, daquele investimento, mas qual que é o grande desafio? A visão de que não é um outdoor para visibilidade. Porque quando você põe, por exemplo, no Flamengo, o patrocínio estava em 35 milhões do BRB. Parece que agora a PixBet vai pagar 85 milhões por ano pelo patrocínio do Flamengo. Ok, não são 70 milhões de euros, mas são 85 milhões de reais, que é muito dinheiro. Esse patrocínio, ele todo volta, em tese, pelo tamanho do Flamengo, o gigantismo das redes sociais, aumento de visibilidade, mas não tem um cálculo financeiro. Quantos clientes novos eu conquistei? Exato. Quantos reais novos entraram na minha conta? Não tem, dá para fazer. Então, qual é o grande desafio? Você vincular o patrocínio com vendas, que é um grande desafio do homem de marketing no Brasil. O homem de marketing do Brasil não entendeu que na Inglaterra, que é o berço do capitalismo mundial, eles não chamam de marketing, eles chamam de commercial. Então não existe negócio de marketing, é commercial. Então tudo é commercial, então o trade, né, o que seria o varejo é commercial, o patrocínio é commercial. Então por quê? Porque tem que vender para o cliente. Você tem que vender garrafinha de Coca-Cola, você tem que emitir cartões, você tem que abrir conta em banco. Então esse é um grande desafio porque não tem ROI se não tiver isso. Tá. Então hoje o futebol brasileiro está ficando caro, mas afugentou todos. Se você pegar o maiores e melhores de exame, o valor 1000, e listar os 100 maiores do Brasil, nenhum deles está num clube do Brasil. Hoje, para vocês terem ideia, que é triste falar isso, a única marca global, forte, potente na camisa de um clube é o Red Bull, o Red Bull Bragantino, porque ele é dono do clube. E ele compra exatamente para poder ter a visibilidade, mas nenhuma outra marca de banco, ou mesmo de casa de apostas, tem algumas que são grandes, mas nenhuma é a maior que está na camisa dos clubes. E esse é o grande problema, por exemplo, apostas, que é a diferença para o Spotify, que é a diferença para grandes patrocínios que você tem nos Estados Unidos. Você tem a aposta atingindo os adultos, né, acima de 18 anos, 35% dos adultos. Então, vai 1/3 da população brasileira ou menos é apostador. Quando você entra, por exemplo, para uma outra ativação como essa do Spotify, você está falando para 100% das pessoas. Crianças, adultos, pessoas que nunca apostaram. Então, ter uma casa de aposta é normal. Vai trabalhar no digital, mas não na camisa. A camisa é lugar nobre. Então, por exemplo, a Emirates, que está na camisa do Real Madrid, paga 105 milhões de euros por ano. Quer dizer, paga mais ainda com o Spotify. E está em outros times também. Então, o que eu sinto? O clube de futebol no Brasil não se posicionou como uma propriedade valiosa para que os grandes empresários nas grandes empresas desse país, mesmo de cada setor, estivessem se degladiando pela camisa dos clubes. Então, hoje não tem por questões de compliance. Hoje não tem porque tem aquela camisa poluída e aquela marca gigantesca fala, não, eu não quero essa camisa poluída. Então, teve um problema que foi a Caixa, quando o Banco Estatal patrocinou muitos clubes. Então, esse é um grande defeito do esporte no Brasil. A gente não se posicionou como propriedade comercial efetiva. Ô Amir, o que eu entendi é que de repente a gente tem um bairro mais nobre, um bairro não tão nobre e você tem um outdoor que é a camisa do time. Você tem série A lá do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês, até mesmo agora, né, lá em Miami com o Messi, e aí especificamente Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras que atraem. E a gente seria uma série B, aí, um bairro menos nobre de exposição para fazer um branding dessas companhias. A gente consegue enobrecer nosso bairro, claro, tentando valorizar ou chegar ao ponto de a gente precisar, os nossos clubes, né, precisar poluir a camisa, precisar do dinheiro para pagar dívida, para pagar o dia a dia do clube lá. Isso acaba também não permitindo com que esse planejamento seja feito para crescer lá na frente. Exatamente. Você tem dois trabalhos aí. Um trabalho de gestão interna de marketing, que você tem que ter 2, 3 marcas na camisa pagando muito, pagando praticamente, vamos supor, todos os seus patrocínios, e você vai ter 20 marcas pagando menos. Então você vai ter a cervejaria, não vai estar na camisa. Casa de aposta não vai estar na camisa. Não vão pagar 40, 50 milhões, vão pagar 15. Mas você vai ter 30 empresas pagando 15 e você vai ter lá 3 empresas pagando muito mais, que é a empresa de material esportivo, que é um patrocinador master e um manga, por exemplo. Esse seria o mundo ideal. Outro segundo elemento é a internacionalização. Porque o Brasil está falando hoje para um país pobre, vamos dizer assim, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, mas quantos flamenguistas efetivamente têm poder de consumo? 4 milhões, 5 milhões. Não é tão diferente da Europa. Então o que nós precisamos? Conquistar torcedores de alta renda.
Nós não podemos ficar restritos aos 160 milhões de brasileiros que gostam de futebol, quando você tem 4 bilhões de fãs de futebol no mundo, especialmente Ásia e Estados Unidos, não conhecem o futebol brasileiro. E domina ali a marca do futebol europeu. Então, qual é o grande problema? Os europeus estão invadindo o nosso mercado, as crianças estão usando suas camisas, preferem assistir os jogos pela televisão, jogam no PlayStation com os times europeus e não com os brasileiros, e depois, quando os brasileiros poderiam fazer o caminho inverso e vender o Brasil no exterior, ficam reféns. Hoje, 100% da nossa receita vem do mercado doméstico, enquanto que boa parte da receita do Real Madrid e do Barcelona, pelo que tudo que nós estamos falando aqui, não daria para eles viverem só da Espanha. Então o estádio fatura muito localmente, mas a marca do clube ela é global. Então se nós não pensarmos localmente em como estruturar o marketing dos clubes de uma outra maneira e internacionalmente pensando na expansão do mercado que só vem por uma liga, que pode ver, a La Liga que está promovendo o Barça Madrid, o clube individualmente não pode fazer isso. É como a NBA faz. A NBA que decide aonde vai estar a ação. Não é o Lakers, mas o Lakers é o conteúdo. Sem o Lakers não existe liga. Então, de novo, a liga volta ao ponto inicial. É ela que pode ter grana o suficiente para promover internacionalmente um jogo desse que vai parar o mundo. Se 650 milhões de pessoas vão ver, tem competições inteiras que não dão 650 milhões de audiência. Então, isso é um jogo. Tem a volta lá no Bernabéu. Então, é um fato que a gente tem que começar a considerar. E só uma dúvida, Saravai, desculpa. E aí, você falou assim, a La Liga que está promovendo, né? Ter uma liga por trás volta à cena para a gente poder ter um crescimento. Aí poderia entrar aquela história que a gente vem falando ao longo das últimas semanas, da criação da liga, de estruturar investimentos do investidor comum, criar cotas para você estimular e crescer essa possibilidade? Eu não vejo o menor problema de a gente fazer isso. O grande problema é que hoje os clubes se fragmentaram em 2 grupos e esse é o grande desafio, porque você tem clube de Série A num grupo de Série A no outro. O fato é, o clube tem direito aos seus jogos como mandante. O que ele não tem é o direito sobre o outro. Só que sem o outro, ele não tem essa cooperação que nem um Barça Madrid faz. Os presidentes se reúnem antes do jogo e almoçam, ficam juntos cordialmente no camarote assistindo o jogo lado a lado. E aqui tem esse ódio entre dirigentes. Então, qual é o grande desafio da indústria? A parte empresarial da gestão e mitigar esses riscos da política do futebol. Porque, por exemplo, o CEO do Flamengo, conversando com o CEO do Palmeiras, não deveria dar problema. O que não pode são os políticos, com todo aquele sangue na veia, querendo tomar as decisões mais importantes. Então, eu acho que a decisão da Liga é a única forma de a gente lutar contra esses gigantes europeus. Porque se for como lutar o Flamengo contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra o Manchester City, PSG, o próprio Bayern de Munique, não estou falando apenas de 2 clubes, tem pelo menos uns 10 europeus hoje estruturados para não deixar um brasileiro sozinho dominar. Então a gente precisa da Liga para dar esse fortalecimento, não só para o Flamengo e para o Palmeiras e para o Corinthians, mas a chance para o Fortaleza, para o Goiás, porque esses clubes menores dependem da Liga para poder crescer. É o Valladolid, o Vila Real, enfim. Saravalli, por favor. Tem uma última curiosidade, depois a gente pode trazer mais detalhes, mas você falou da Caixa e essa semana a gente teve mudança na presidência da Caixa. Como é que fica a participação dos apoios, patrocínios, enfim? Como é que você vê, como você falou, a Caixa já foi um player muito representativo em vários clubes, né? Posso estar errado de novo também, não vejo tanta participação do Banco do Brasil, pelo menos no futebol, mas como é que isso pode participar? A gente já teve essa discussão aqui também, em outros países, a gente vê grandes bancos apoiando, enfim, patrocinando o esporte, o que é que a gente não vê, talvez me corrigindo também, você vai me corrigindo, a gente vê talvez o Itaú ali na seleção, muito forte, mas não diretamente para alguns clubes, enfim. Então, como a gente está aqui no mercado financeiro, né, entender muito essa conexão que para mim não existe, ou é muito distante, ou bem diferente de outros países, né? Pois é, até saiu um estudo recente, interessante, os bancos que mais têm retorno com seus patrocínios no digital, patrocínios esportivos. O banco é o setor que mais investe em patrocínio no mundo. No Brasil não, mas você tem o Banrisul no Grêmio, que ele fez no Palmeiras. Boa. Você tem o próprio Sicredi patrocinando competições. Você tem esses bancos espalhados, porque é um mercado que tem grana, que é um grande anunciante, e tem a questão do business to business. Seguradoras, cartões de crédito. Por que elas gostam tanto do esporte? Porque além do goodwill para a marca, tem sempre capacidade de produzir camarotes, ações pontuais, né, por sua força de vendas. Então, a promoção
para o business to business, faz muito sentido para essas marcas. Qual é o grande desafio do setor bancário? Paixão. Então o banco não é a Nike, né? A seguradora não é a Adidas. Então sempre fica essa coisa mais cinza. Então não vem à sua mente os bons exemplos. Aí que eu conto essa história que eu acho incrível. O banco hoje que teve o maior retorno com seu patrocínio é o Santander. Por quê? La Liga. É La Liga Santander, agora mudou. Agora é EA Sports, mas era La Liga Santander. Então, toda a publicação da La Liga, que é uma liga que tem Barcelona e Real Madrid, que tem outros clubes importantes, Atlético de Madrid, Valência, isso acaba dando um resultado muito forte ao longo de um ano, tudo sai La Liga Santander. Tudo. Então, por exemplo, esse peso faz com que a La Liga dê para seu patrocinado um retorno que um outro time sozinho não consegue. E o segundo colocado é o patrocinador banco do Liverpool, que é um banco enorme que está num clube gigante. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que você tem como construir esse retorno de paixão se você fizer criativamente a sua marca ligada, por exemplo, como a La Liga Santander fez. É um banco, como todos os outros. A Liga Mexicana é BBVA. Então, por exemplo, tem muita sinergia. Você tem a XP nos Jogos Olímpicos, Bradesco que abandonou, hoje ficou só no social. Qual é a crítica que eu faço à Caixa? Quem está me ouvindo vai entender. Esse dinheiro é público. Por mais que digam que compete no mesmo mercado, não pode ser destinado a patrocínio de futebol profissional. A Caixa faz um ótimo trabalho ali na base do atletismo, esportes olímpicos, desenvolvendo, inclusive, medalhistas. Eu acho que a Caixa podia explorar muito no seu marketing os medalhistas que ela construiu. O Banco do Brasil escolheu o vôlei, que, na minha opinião, é uma discrepância. Quem tinha que estar lá era o Bradesco, ou a XP, quem quer que seja, mas nunca um Banco do Brasil, que domina. Tem um contrato de mais de 100 milhões, se não estou enganado, por ano, com a CBV, e é um banco público. Então, ele devia estar canalizando para onde? Para onde merece. Então, qual que é o problema? Mas, espera aí, a Caixa patrocinar futebol faz todo sentido. Faz. Classe ABC, especialmente B e C, onde ela... Mas não é por isso que ela vai poder botar o dinheiro. Faz a lógica do marketing, mas não faz a lógica para aquilo que ela existe. Então, o que acontece? O Banrisul também é público. Então você tem essa discrepância. Ele paga, se não me engano, 17 ou 18 milhões por ano para a Grêmio e Inter. Paga o mesmo valor. Por que o Grêmio não tem um patrocínio de 35 milhões? Porque tem que conseguir um outro para o Inter. Então ele acaba não ajudando esses clubes. Ele não pode pagar os 35 para cada um e ele minimiza. Então essa mistura de banco público com esporte me incomoda, porque eles não estão competindo em pé de igualdade. A Caixa não está competindo com o Bradesco em pé de igualdade. A gente sabe que tem 1000 fatores que fazem essa diferença. Então ele não tem essa desculpa. E ela ocupou a camisa dos clubes e eu tenho estudos que ela teve alto retorno. Então o futebol dá muito retorno para banco, cartão de crédito e seguradora. O problema é que eles normalmente não querem estar na camisa. E eu entendo por quê. Porque a Allianz quer estar com todos os torcedores. O Bradesco, o Itaú, não quer esse risco de estar vinculado a um único time porque ele tem torcedores em todos os bancos. Então faz mais sentido para quem? Para o Spotify, que não está muito preocupado com isso. Ele já sabe que isso não dá problema para a marca. Então são marcas mais modernas. O que eu gostaria de ver aqui no Brasil? Varejo. Eu acho que tem muita sinergia. Você pode levar jogadores no ponto de venda. Você pode fazer QR Code durante o jogo para vender, né, no e-commerce. Então eu acho que é um setor pujante. Tecnologia, que no mundo todo patrocina, só no Brasil que não. Microsoft, Oracle, SAP, podíamos ficar aqui falando de vários outros. E tem outros setores que são super importantes que a gente não dá valor, como comida e bebida, healthcare, que dominam a cena. Pega a NBA aqui no Brasil, acho que a NBA é o maior exemplo. A NBA tem um setor de cada patrocinador do Brasil. Os clubes não têm nenhum desses setores e a NBA tem e não tem bet aqui no Brasil. Por quê? Porque a NBA olhou e falou, peraí, eu tenho 70 milhões de pessoas consumindo a minha marca, são 70 milhões de consumidores dos meus patrocinadores. Quando o brasileiro entender isso, nós vamos crescer e vamos ser uma das ligas mais ricas do mundo. Show de bola. Amir, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre um papo muito fluido, muito bacana. Muito bom. Esperamos você na próxima semana. E de olho amanhã no jogo para ver quem vai ganhar, se o Mick Jagger é pré-frio ou não, né? Se for, nunca mais estampa a camisa do Barcelona. Nunca mais. Valeu, Amir. Obrigado, Amir Somoji, diretor da Esportes Velho, aqui com a gente. 3 horas e 33 minutos, atualizando aqui as informações do mercado financeiro, inclusive com aprofundamento das perdas. 1,38 aqui no Brasil e lá fora também o clima está mais pesado, viu? Olha só, Dow Jones caindo mais de 1%, 1,15%, o S&P caindo 0,5% e a Nasdaq subindo 0,3%. Com toda essa movimentação que a gente comentava até agora há pouco, lá em Gaza, ainda novos ataques de Israel contra a faixa de Gaza e possivelmente
essa escalada do conflito, uma movimentação bastante forte que a gente vai continuar falando aqui no nosso próximo bloco. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu e Marcos Saravalli estaremos de volta aqui trazendo as principais análises aqui do mercado financeiro. Você continue com a gente, BMC Marketing volta daqui a pouquinho, não saia daí. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor.